Olá, seres misteriosos! Como eu estou morrendo de saudade de vocês e de contar as minhas historinhas, hoje eu vim contar para vocês uma história que vai servir também de repertório, eu espero, algum dia. Muito legal, que aconteceu, quer dizer, ela é legal, mas ela é meio bizarra. Mas enfim, vocês sabem, as minhas histórias são assim. Ela aconteceu no estado de Pernambuco, no Brasil, no município chamado São José de Belmonte, entre 1835 e 1838, num lugar que tinha o nome de Pedra Bonita. Mas, para a gente entender os fatos que aconteceram nesse período, a gente precisa antes retomar uma ideia, que é o sebastianismo. O sebastianismo, para quem não sabe, é uma crença que os portugueses criaram de um Messias Salvador. E de onde eles tiraram essa ideia? Em 1554, nasceu um rei em Portugal chamado Dom Sebastião. E Dom Sebastião tinha uma missão muito importante, que na verdade era libertar Portugal das amarras espanholas. E todos os portugueses ficaram maravilhados com essa ideia, porque finalmente eles iam se livrar da Espanha, porque eles teriam um herdeiro. E o próprio Dom Sebastião cresceu com essa aura mística de que ele era um salvador e um herói. E lá pelos idos de 1570, ele decide que ele fará uma batalha contra os mouros, porque português tinha essa ideia de que o rei era mandado por Deus para espalhar o cristianismo pelo mundo e tudo mais. Então, o Dom Sebastião, notem, Dom Sebastião, o Messias Salvador, ele foi para Alcacer-Quibir, lá no Marrocos, na região do Marrocos, fazer uma batalha contra os mouros. Porém, ele sumiu, desapareceu. No meio da batalha, Dom Sebastião sumiu. Há algumas lendas que falam que durante a batalha os céus se abriram e ele foi carregado por uma nuvem mística até os céus. E quando Dom Sebastião morre, Portugal cai novamente nas garras da Espanha. Então, os portugueses tinham sempre a ideia mística que Dom Sebastião ia voltar envolto numa névoa para salvar os portugueses da mão dos espanhóis. Estão esperando até hoje. Esse mito do Dom Sebastião chegou no Brasil, porque lembrem-se, o Brasil foi colônia de Portugal. E assim como Portugal, Pernambuco viveu sob o domínio espanhol até cerca de 1640. Então lá, essa crença do sebastianismo foi muito forte. Para chegar na nossa história, em 1835, um cara meio maluco, chamado João Antônio, decidiu, da cabeça dele, obviamente, porque era um cara meio megalomaníaco, que gostava de chamar atenção, que ele tinha tido vários sonhos, o João Antônio, tinha tido vários sonhos que Dom Sebastião ia voltar numa caverna mística na Pedra Bonita. Então ele sonhava que Dom Sebastião falava com ele e que as pessoas precisavam se mobilizar e rezar para que o Dom Sebastião voltasse na Pedra Bonita, uma caverna mística que tinha lá. Ele ia reaparecer para salvar o povo brasileiro das garras da monarquia e toda aquela história que vocês já conhecem. Bom, ele conseguiu uma boa quantidade de pessoas para o culto dele a Dom Sebastião. Mas os fazendeiros da época, incomodados porque os trabalhadores pararam de trabalhar para, enfim, fazer parte dessa seita, denunciaram a seita à justiça. Então, o próprio João Antônio se sentiu perseguido e fugiu para o Ceará, mas tinha uma pessoa, que era o cunhado dele, o João Ferreira, que acreditava piamente na crença do Dom Sebastião. E assim que João Antônio saiu de São José Belmonte, da Pedra Bonita, ele assumiu o lugar. Então, no momento que o João Ferreira
assume o lugar. Toda essa crença mística do sebastianismo e essa seita, ela toma proporções gigantescas. Porque ele começou a dizer que o Dom Sebastião falava da pedra com ele em sonho e dizia que queria sacrifícios de sangue. Aí o bicho pega. Bom, além disso, ele era um fanático religioso, megalomaníaco, psicótico, qualquer coisa assim. Porque ele tinha práticas muito malucas. Ele se auto-intitulou rei da Pedra Bonita. E por isso ele se achava no direito de dormir com todas as recém-casadas antes dos maridos. Era uma coisa assim absurda. Essa seita tinha mais de 30 pessoas e essas pessoas acreditavam assim piamente. Em determinado momento, todos foram para essa caverna, era uma caverna que tinha na Pedra Bonita, com cristais, diz que era uma coisa maravilhosa. Foram para essa caverna e simplesmente não saíram de lá. E começaram a fazer vários rituais para Dom Sebastião voltar na pedra. E entre esses rituais, exigia-se rituais de sangue. Então, várias pessoas se mutilavam, havia sacrifícios de criança. O próprio pai do João Ferreira, aqui, ele se suicidou para que o Dom Sebastião voltasse, fazer esses sacrifícios de sangue. Eles tomavam uma erva chamada jurema, popularmente conhecida como jurema, que aparece inclusive na obra de José de Alencar, Iracema, que ela toma, né? Enfim, o chá da jurema. Tem efeitos parecidos com a ayahuasca, e eles ficavam lá no ritual místico, envolvendo sacrifícios e tudo mais. Aí, um belo dia, um pastor passou pela região. Imagine que ele está passando pela região. E viu o sacrifício da Pedra Bonita e ficou, opa, isso não está certo. E denunciou o culto, que tinha mais de 30 pessoas, às autoridades locais. Lembre-se que a autoridade naquela época era a igreja e os representantes da monarquia. Bom, a igreja acionou o exército, que fazia parte da monarquia naquela época, ao mesmo tempo que dentro da seita estava acontecendo um processo já de algumas pessoas terem noção do que estava acontecendo. O cunhado do João Ferreira, o Pedro, percebeu que as coisas estavam fugindo do controle. Que toda aquela história do Dom Sebastião voltar na Pedra Bonita para salvar os brasileiros e tal, era uma mentira deslavada e estava articulando algumas ações ali para acabar com aquilo. Ao mesmo tempo, eles foram denunciados pelas autoridades e o major... Peraí que eu tô pegando o major aqui. O major Manuel Pereira marchou para Pernambuco com as suas tropas, eram quase 200 homens. Vou representar aqui os 200 homens, com o Hulk, imagine, que são 200 homens. Marchou para Pernambuco para dizimar esse pessoal. Bom, lá na Pedra Bonita, o Pedro estava fazendo as articulações. E como que ele resolveu essa questão de que tudo estava saindo do controle? Ele falou para o pessoal, para as pessoas ali envolvidas naquela seita. Gente, o João Ferreira caiu, vou pegar ele aqui rapidinho. Falou para as pessoas envolvidas naquela seita que pro Dom Sebastião voltar na pedra, finalmente, porque ele não voltava nunca, né? Para ele voltar e aparecer e tal, e salvar todo mundo, um sacrifício muito maior era exigido. Que sacrifício? A morte do João Ferreira, do próprio profeta. E como ele fazia parte da família, né? O Pedro era cunhado também desse João Ferreira, todos acreditaram nele. Então, imaginem todas aquelas pessoas envolvidas naquela seita foram todas para cima do João Ferreira e mataram o João Ferreira, decapitaram. E quando ele foi morto, finalmente, o Pedro veio à tona e falou que era tudo mentira, que era para todo mundo sair dali, porque não fazia o menor sentido. Só que o exército já estava a caminho.
e houve um encontro entre os seguidores da seita e o exército do Manuel Pereira. Nesse encontro, o Manuel Pereira, claro, combateu ali aquelas pessoas que já estavam todas desorientadas, vocês imaginem, sob efeito de drogas, daquele chá muito louco da Jurema, de toda aquela concepção de que o Dom Sebastião ia voltar, já todas desorientadas, imaginem. Houve um confronto entre o Manuel Pereira, as tropas do Manuel Pereira e essas pessoas, e muitas pessoas morreram, infelizmente, inclusive o Pedro. O Pedro morreu também nesse combate. E assim foi dizimado um culto sebastianista, pleno século XIX no Brasil. Lembrando que o sebastianismo foi um mito que surgiu em Portugal, lá no século XVI. Só que esse não foi o último, gente, tá? Mas essa história eu vou contar depois. A outra história de sebastianismo aconteceu no final do século XIX, e isso tem a ver também com os movimentos da independência, não, desculpem, da proclamação da República, e envolve o Antônio Conselheiro, lá em Canudos. Mas essa é uma outra história, certo? Uma história de sebastianismo que vai culminar também no Euclides da Cunha. Por que essa história se tornou importante? Primeiro, porque ela mostra, né, o poder de uma fake news. Pense um pouquinho comigo. Essa fake news surgiu no século XVI lá, quando o próprio Dom Sebastião morre na batalha de Alcacer-Quibir, porque ele morreu, gente. Ele foi feito prisioneiro, qualquer outra coisa assim. Mas, enfim, não tem essa crença de que houve uma nuvem, abriu uma nuvem e ele subiu aos céus, ou que ele virou um fantasminha maravilhoso e vai voltar um dia na neva sob a epígrafe de um Messias. É uma fake news que surgiu por algum motivo lá no século XVI em Portugal, foi disseminada pelos colonizadores no Brasil e causou todo esse transtorno lá no município de São José Belmonte, lá em Pernambuco, com essa seita sebastianista. E não parou por aí. Depois esse mito voltou à tona. Então, pensem na importância dos mitos. Essa história também inspirou um escritor chamado Ariano Suassuna, que também era da região, mas da nossa época. Ele morreu faz pouco tempo, faz uns 2 anos. Ele escreveu um romance chamado O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Vai e Volta. Quem que é o Príncipe do Vai e Volta? O Dom Sebastião, obviamente, né? E é um texto muito legal, porque ele vai misturar fantasia, ficção e novela de cavalaria para criar a obra dele, mas foi inspirada nesse fato, porque depois dos acontecimentos lá com o João Antônio, João Ferreira e o Pedro, que o próprio João Ferreira, né, se auto-intitulou Rei da Pedra Bonita. Cadê? Vou pegar o João Ferreira aqui. O João Ferreira se auto-intitulou Rei da Pedra Bonita, o rei por direito. A Pedra Bonita passou a se chamar Pedra do Reino. Então ela ainda existe lá, quem quiser visitar pode ir, depois da pandemia, tá? Agora não vai. E ela começou a se chamar, a ter esse nome, Pedra do Reino, por causa dessa história do Dom Sebastião, do João Ferreira e tudo mais. Então, é um tipo de fato histórico brasileiro desconhecido, porque não se fala disso. As referências são pouquíssimas. Eu cheguei a esse fato por causa do romance do Ariano Suassuna, e serve de inspiração para criações narrativas, e você pode até mesmo usar no texto argumentativo, como um ponto de partida. Por exemplo, você pode fazer uma alusão histórica a esse fato para falar de fake news, para falar de organização social, de violência urbana, de militarização. Você pode usar num artigo de opinião para criar toda a atmosfera, para embasar a sua opinião em como fake news acabam prejudicando a sociedade, ou como essa falta, na verdade, de educação dessa população que vive numa área afastada pode causar prejuízos. Bom, espero que vocês tenham gostado da história. Espero que vocês estejam escrevendo, exercitando a redação, porque é importante, mesmo que seja criação narrativa. Usem um fato desse, por exemplo, para criar uma história. Isso é muito legal. E espero que vocês estejam se cuidando, porque eu não sei até quando nós ficaremos assim, isolamento social. Mas eu espero que acabe logo. Então, um beijo para vocês e se cuidem e até a próxima.